Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua igreja nesta hora intercede pela vida do teu filho, Pai, do teu servo, o pastor Alex, Pai. Meu Deus, que no nome de Jesus, ó Pai, que ele seja um canal de bênção para nossas vidas, Pai. E bênção, Pai, daquela palavra, da tua palavra que o Senhor já tem ministrado ao coração dele, Pai. Seja ela qual for, exortação, meu Pai, edificação, Pai, porque a palavra é tua e nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Pai, tira toda a dispersação do nosso meio, meu Pai, tira todo o cansaço, toda a fadiga, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos nos concentrar na tua palavra, Senhor. Pai, que possamos sair daqui ouvintes e praticantes também da tua palavra, Pai. Na medida que o teu filho for pregando, Pai. Nós te pedimos nessa hora, visita a mente, o coração, visita a família, visita a casa, visita todas as áreas, Pai. E que nenhuma retaliação, Pai, no reino espiritual venha vingar na vida do teu filho, Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que é a tua promessa, que é o teu sangue que está sobre a vida dele e sobre a vida da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Graça e paz, igreja. Olha eu aqui mais uma vez. Amém? Vocês estão bem? Amém. Ó. Eu ia falar, caiu água na casa de vocês aí? Aí caiu aqui. Choveu lá na casa de vocês hoje? Amém. Tem um tempo que a gente não vê chuva de verão, né? Faz um tempo. E as chuvas, esses dias, ela veio assim como Deus diz assim, quem faz sou eu, faço quando eu quero, na hora que eu quero, no tempo que eu quero. Aí o Senhor me deu uma palavra essa semana. E eu estava em Cabo Sul, né? A gente estava com uma obra lá em Cabo Sul. E maravilha, irmãos, na frente do mar, assim, a gente está construindo uma piscina. E o interessante é que quando a gente cavou a piscina, deu água. Aí eu peguei uma bomba, coloquei uma bomba aqui, fui para lá e pedi o rapaz para. A gente ligou a bomba, bora tirar. Bota aí, né? Bora tirar a água da piscina. Mas eu falo água assim, uns 40 mil litros de água. Isso de uma sexta para uma segunda-feira. Juntou 40 mil litros de água dentro da piscina. E aí quando a gente terminou de esvaziar a piscina, aí vem a nuvem, né? Eu falei, gente, eu tenho 51 anos. Eu nunca tinha visto uma chuva daquela. Eu contei aproximadamente na beira da praia, assim, próximo, eu digo próximo mesmo, uns 11 raios. Mas era de em um minuto, a diferença era 1 minuto e meio. Eu falei, Jesus, o que é isso? Nunca tinha visto uma coisa daquela. E é cada raio, bispo, que quando ele batia, aquele era instantâneo, estava perto, então o trovão vinha, né? Chega o corpo, estremecia. Eu falei, rapaz. Aí eu lembrei de, até o Valdir estava aqui no louvor, ele citou a tempestade no mar da Galileia, Jesus no barco e os discípulos e a tempestade. Mas quando a gente fala tempestade, é tempestade, gente. É tempestade, não é uma chuva, é tempestade. E tempestade tem raios e trovões, né? Então imagina imagina, né, você imaginar assim a cena, barco balançando. Quem já andou de ferryboat aqui? Gente, é algo. Quando ele dá aquela subida e desce, e você vê
as águas se abrindo e eu disse assim, rapaz, tem hora que dá assim aquele medozinho, né? Rapaz, imagina um barco pequeno de pescador. É muito forte, né? E é interessante que os discípulos estavam com aquele que acalma o mar e a tempestade. E todos nós conhecemos a história, né? Jesus acorda e diz: acalma-te, tempestade. Quem sabe você pode estar passando por uma tempestade, mas falta só você, né, seguir o exemplo de Jesus. Acalma, tempestade. Acalma que ainda tem 2024 todinho. Não sei quantas tempestades você vai passar. Eu tenho passado por algumas tempestades, mas nesse tempo todo, eu estou aprendendo, acalma-te, tempestade. Por que, Alex, você fala isso? Porque eu estou no barco com Jesus. Jesus, ele precisa estar no meu barco e no teu barco. Não é verdade? E que Jesus esteja nesse barco aí também, né? Amém, igreja? Amém. Livro de Lucas, capítulo 8. Isso aconteceu depois da tempestade. Desliga o aplicativo de som. Liga de novo. Se não desce, deixa aí mesmo. Amém? Livro de Lucas, capítulo 8. Verso de número 37. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mais uma vez eu peço a Deus que não deixe eu falar nada de mim mesmo, mas que eu venha ser instrumento nas tuas mãos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Amém? Amém. Só até aí. Vamos ver o que Jesus tem para nos falar nesta noite. Existia uma região no Mar da Galileia, uma região onde tinha algumas cidades principais ali, chamadas Decápolis, onde Jesus passou a maior parte do seu ministério, viajando por aquelas cidades e pregando o reino de Deus. E segundo a Bíblia nos relata que Jesus, ele habitava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma região muito rica em pesca. E ali, como muitas outras cidades, muitos judeus se concentravam naquela região. E como toda região, como todas as cidades ali onde tinham judeus, tinham sinagogas. E aquelas sinagogas eram escolhidas pelos sacerdotes, homens, para tomar conta daquelas sinagogas. E numa daquelas sinagogas tinha um homem chamado Jairo, que ele se tornou dirigente. Ele foi escolhido para ser dirigente naquela sinagoga. O dirigente de uma sinagoga é como um pastor. O que acontece? Eles têm a função de chamar ao povo ao culto de oração, de chamar ao povo ao culto de adoração
e chamar o povo ao culto de doutrina. Aqueles homens, muitos deles fariseus, ou escribas, ou saduceus, os religiosos, eles tomavam conta desta congregação e passava as instruções todas pelo povo. Só que esses homens, a classe alta, eles se achegavam mais a elas. Eles não tinham muita convivência com a classe baixa. Então esse homem, além de ser dirigente de uma sinagoga, ele provavelmente se aproximava mais da classe alta judeia. E o interessante é que um certo dia Jesus passa, de Cafarnaum para o outro lado do mar da Galileia e encontra uma cidade chamada Gadara. Quando Jesus chega naquela cidade de Gadara, um endemoniado sai dos sepulcros, ele vivia em cemitério, e ele se apresenta a Jesus e brada em alta voz: Jesus, o que temos nós contigo? Aquele homem era endemoniado, e os demônios possessos ali naquele corpo se apresentaram diante de Jesus e disseram: o que temos nós contigo? Porque vieste nos atormentar antes do momento, antes da hora. Jesus olha aquela cena e diz assim: quem é que está aí? É legião, porque nós somos muitos. Aquele homem, a história conta, a Bíblia fala que aquele homem chegava a ser aprisionado no cemitério em correntes. Ele vivia despido. Provavelmente ali no cemitério, ele poderia até comer vísceras humanas. Um homem endemoniado, você não consegue entender qual é a reação dele. Mas aquele homem causava terror naquela cidade. E quando há essa aproximação de Jesus naquela cidade, aquele homem se apresenta, quem sabe os demônios até forçados, a chegar até ele, porque sabia que estava chegando o fim deles naquele lugar. E quando isso acontece, Jesus fala: você é legião, mas olha, tem uma coisa, você vai ter que deixar esse corpo. E quando Jesus fala isso, os demônios olham e dizem assim: mas deixa-nos pelo menos, ali tem uma manada de porcos, uma vara de porcos, deixa pelo menos irmos para aqueles porcos. Olha, eu quero que você entenda, quando nós falamos de legião, nós falamos de cerca de 6.000 demônios. Você sabe o que é 6.000 demônios? Imagine, um demônio já faz um arraso, pastor Felipe? Um demônio já causa um tormento grande. Imagine 6.000 demônios. Por que eu falo 6.000 demônios? Porque a palavra legião era comparada a um pelotão do exército romano, que ali, aquela legião romana, a legião do exército romano, e a legião ele tinha 6.000 soldados. E quando a Bíblia nos coloca em comparativo legião de demônios, significa que seriam 6.000 demônios. E aí quando Jesus fala assim: então tudo bem, pode ir para os porcos, porque os demônios não queriam ir para o abismo. E quando isso acontece, quando ele sai daquele corpo e vai para os porcos eles se precipitam no abismo e caem e morrem. Então, o fim daqueles demônios. Só que quando acontece isso, a população se assusta. O que está acontecendo? O que é isso aí? O que aconteceu? Como é que 2.000 porcos, aproximadamente uma vara de porcos, uma manada de porcos, ali tinha aproximadamente 2.000 porcos, se precipitam no mar e morrem assim? O que é que esse homem trouxe para a nossa cidade? A população começa, a cogitar isso, e os homens chegam até Jesus e dizem assim: vamos fazer o seguinte, sai daqui, nós não queremos o Senhor aqui, o Senhor trouxe tormento para nosso lugar, então sai daqui. Aí foi onde eu li que todo o povo da região dos Gadarenos suplicou a Jesus que ele se retirasse. Imagina
Imaginem só, eles não sabiam com quem estava falando. Eu não quero Jesus aqui. Sabe aquela situação que alguém chega e diz assim: eu não acredito nesse Deus dos crentes. Eu não quero conta com esse Deus dos crentes. Os crentes são tudo maluco. São tudo doido. Fica o dia todo batendo a boca no meio da rua, dizendo que está orando. Será que não sabe que para orar Jesus falou que tem que entrar no quarto e orar em secreto? Mas será que não sabe também que Jesus disse orar e vigiar em todo? Existe momento para orar? Então nós somos doidos mesmo, mas doidos por Jesus. E aí aqueles homens dizem assim: olha, sai daqui. Quando ele diz sai daqui, Jesus chama o discípulo e diz: bora voltar. Eu tenho uma missão melhor para fazer. Quando Jesus volta para Cafarnaum, encontra uma multidão esperando ele. Mas gente, Cafarnaum, eu não acredito assim, naquela época, posso estar enganado, sim. Naquela época eu não acredito Cafarnaum como uma grande cidade. Mas eu acredito Cafarnaum, uma cidade como Jaíba, Irará, aproximadamente. E aí uma aglomeração de 1000 pessoas em Irará, ali na praça de Irará, já é muita gente, né? Até 500 pessoas já é muita gente. Só que quem eram aquelas pessoas que estavam ali esperando Jesus? Ora, quando eu digo que Jesus habitava em Cafarnaum, e quando ele começa o ministério, nós sabemos que em Cafarnaum houve muitos milagres que aconteceram. Jesus praticou muitos milagres no meio do povo. E o povo sabia, começou a ouvir. Sabe aquela história? Eu morei na roça um tempo, e aí minha avó dizia assim: a gente vai em tal lugar porque lá tem um curandeiro. E andava, a gente subia no cavalo e andava 2 léguas, 3 léguas para ir atrás desse curandeiro. Isso era uma prática comum no passado. Quem é da antiguidade, que morou na roça, sabe disso. Tinha o curandeiro, tinha né? E aí o médico, aquele que fazia remédios com folhas, isso existia. Então imagine num lugar, há cerca de 2000 e tantos anos atrás, 2000 anos atrás, né? 1900 e poucos anos atrás. Imagina se essa prática não circulava. Olha, tem um homem ali que cura. Então essa referência de Jesus passou a ser divulgada por muitos lugares. Então quando as pessoas sabiam que ele habitava em Cafarnaum, ia para lá para ver. Então quem era essa multidão? Pessoas paralíticas, cegos, endemoniados, surdos, mudos, todo tipo de pessoas, porque queriam, sabe, resolver um problema, quem sabe, né, de enfermidade. Eu não digo financeiro, porque naquela época não é como hoje, que tem gente que fala assim: eu estou pobre, vou para a igreja para enricar. Hoje tem essa mania. São tudo, não é? Estão tudo fazendo besteira. Porque quando morre, deixa aí, a riqueza está aí. Hoje eu fui no velório. E como diz Salomão, é melhor ir no velório do que numa festa, né? E aí no velório você vê as pessoas: poxa, agora eu vou ter que mudar de vida, eu tenho que prestar atenção, tenho que ir para o médico, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um check-up. Eu devia ter enterro todo dia. Porque parece que as pessoas só param para pensar, só param para se cuidar quando é em velório. Isso é incrível, não é isso? Aí, o que acontece? Quando Jesus chega naquele lugar, a Bíblia diz que uma multidão estava esperando ele. Só que no meio dessa multidão, quando Jesus desce, vem o homem que eu falei há poucos minutos atrás, Jairo. E a Bíblia diz que ele adentra, né, no livro de Lucas, capítulo 8, verso 41 em diante, acima do 42, 41. A Bíblia diz que ele adentra no meio da multidão e se prostra diante de Jesus. Se ajoelha. A palavra de Deus diz que esse ato de ajoelhar significa adorar
aquela pessoa. Se prostrar, é adoração. E aí quando ele se prostra, ele diz: Jesus, bora lá em casa. O negócio pegou lá. O que foi? Há um tempo atrás aí minha menina adoeceu. E eu só tenho ela de filha. E olha, eu vou te dizer, eu posso até conjecturar sobre isso. Não me leve a mal. Mas eu posso entender ele falando para Jesus: olha, o senhor sabe que eu sou pastor da igreja. Está pegando até mal para mim. Porque eu sou daquela turma que o senhor chamou raça de víbora. Eu sou daquela turma que, sabe, que pergunta para o senhor com qual autoridade você faz isso. Porque até para pregar as escrituras daquela época precisava da autorização do sinédrio, da sinagoga. Não era qualquer pessoa que poderia sair, não, vem cá, quem deu autoridade para ele sair pregando? Tinha que fazer parte do sacerdócio. E aí, Jairo chega e diz assim: eu sou dessa turma. Sabe aquela turma dos mestres da lei? O que eu acho interessante é que Jairo é da mesma turma de Nicodemos. Só que Nicodemos tinha vergonha de se apresentar para Jesus, teve que vir de noite para conversar com ele. E Jairo não. Jairo perdeu toda essa vergonha e se apresentou para Jesus de dia. E ainda fez o pior, que para a classe dele aquilo era terrível. Se prostrou diante do mestre. Se prostrou diante de Jesus. Imagine o que, se tivesse algum outro fariseu por ali, ia pensar: rapaz, o padre da igreja se prostrando diante do pastor de outra igreja. Pegava mal. Mas ele não se preocupou com isso. Por quê? Porque ele tinha uma finalidade. Fala para teu irmão: nós temos que ter uma finalidade diante de Jesus. E qual era essa finalidade? Eu tenho uma única filha e ela está mal. Está quase morrendo. Sabe, esses dias, o pastor Felipe falou aqui numa saudação, numa abertura de culto, numa saudação. Ele disse que ser amigo é uma coisa interessante, mas nenhum amigo dá a vida por outro amigo. Dá. Mas um pai dá uma vida por uma filha. Não dá? Então imagine aquele tendo uma filha de 12 anos, única. Imagine o desespero que ele ficou. Provavelmente ele já tinha ido atrás de um médico particular, lógico. O homem era da classe alta, fariseu. Ele já tinha gastado muito dinheiro, pastor Rosália, com médico particular. Só que o médico particular não resolveu nada. Aí ele ouviu falar aqui no médico do SUS. No SUS tinha um médico, fazia de graça. E esse resolvia o problema. Aí ele disse: opa, é por aí. Eu vou para o SUS. E aí ele corre e vai lá e diz assim: ó, Jesus, bora lá. Você sabe que gente rica é assim, né? Chega na fila do SUS, quer ser o primeiro a ser atendido, né? Mas a gente viu que tinha uma multidão, né? Tinha gente com problema lá, não tinha? Mas já queria ser atendido primeiro, né? Mas Jesus falou o que para ele? Bora, eu vou lá. Bora lá. E quando Jesus vai andando com Jairo, a Bíblia conta que quando essa menina nasceu, uma mulher foi acometida por uma enfermidade. Olha só, quando essa menina que tinha 12 anos nasceu, uma outra mulher foi acometida por uma enfermidade, um fluxo de sangue. Porque a Bíblia relata que ela tinha 12 anos com essa doença. Olha só que essa mulher, ela colocou na mente dela, porque ela ouviu falar que Jesus curava, ela disse assim: olha, a fila do SUS está grande. Como é que eu vou fazer para ser atendida? Fala para teu irmão: tem horas que você tem que furar a fila. Aquela mulher olhou e disse assim: eu vou furar a fila.
E ela começou a apertar, começou a se apertar, passando na frente de um, passando na frente de outro, ao ponto de, muito fraca e debilitada, ela cai e encosta a mão na veste de Jesus. Mas Jesus estava indo para a casa do Jairo, da casa do homem de alta sociedade. Aquela mulher já tinha ido para médico particular? Tinha. A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo com médico particular. Mas chegou o momento dela procurar o quê? O SUS espiritual. Irmãos, uma coisa eu vou te dizer. Existem situações que dinheiro nenhum pode resolver. Dinheiro nenhum. Não adianta, eu já cansei, eu lembro do final do meu pai, ele dizia para mim, olha, dinheiro no bolso resolve tudo. Será que resolve? Será que dinheiro resolve? Olha só quantas pessoas estão hoje em filas de consultório médico, muitas pessoas gastando muito dinheiro e continua do mesmo jeito. Sabe por que isso? Porque ainda não colocou na mente que dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra saúde, dinheiro não compra nada. Uma coisa eu aprendi, a fé é uma coisa muito mais importante do que dinheiro. Se você tiver fé, não precisa ter dinheiro. Ô pastor, como é que eu... E aí eu vou comer como? Pela fé. Pela fé. Não, pastor, mas tem que ir no supermercado. Eu vou te dizer uma coisa, eu contei esse testemunho uma vez aqui. Uma certa mulher estava desempregada. Não tinha dinheiro nenhum. Estava com a filhinha de colo. A menina chorando porque não tinha comida. Estava com fome. Ela chegou, ouviu uma voz e dizia assim: abre a despensa. A despensa está vazia. Abre a despensa. E aí ela chegou e disse assim: isso deve ser o vizinho, já está tirando onda comigo. E ela ouviu a voz: abre a despensa. Ela se ajoelhou e disse assim: olha, não zomba de mim não. Eu estou desempregada, minha filha está com fome, eu não sei o que eu vou comer e nem o que ela vai comer. Então não zomba de mim não. Ela achava que era alguém que estava escondido fazendo isso. Mas ela ouviu a voz mais suave: abre a despensa. Quando ela falou assim: tá bom, eu vou abrir a despensa. Quando ela abre a despensa, ela toma um susto. A despensa estava cheia. Ela disse: peraí, eu não saí, ninguém entrou aqui, a porta estava fechada. Como é que esse alimento todo vem cair na despensa? A voz falou assim: você precisa ouvir mais e conhecer mais a minha voz. Olha quantos crentes esqueceram como é a voz do Senhor. Quantos cristãos que dizem assim: eu sou crente do círculo de oração, esqueceram de como é a voz do Mestre. Sabe, eu tive um tempo, eu já falei isso para vocês, eu tive um tempo que era muito fervoroso. Quando eu preguei aqui no início do mês, eu falei, teve uma época das primeiras obras, sabe, que eu acordava e dormia, já botava um folhetozinho, aí ia viajar, comprava um pacotinho de folheto, dizia assim: eu preciso ganhar almas para Jesus nessa viagem. E eu cansei de muitas vezes eu chegar e ouvir assim, o Senhor dizendo no meu ouvido: ó, não pega esse ônibus não, pega o próximo. E eu tinha, sabe, prazer naquilo. Eu tinha experiências. A experiência do crente com Cristo é maravilhosa quando você dá ouvido à voz do Espírito Santo. Aleluia. E aí, quando eu vejo que aquela mulher toca na orla do Mestre, Jesus para. Jairo está desesperado. A filha dele está para morrer.
Jesus para. Quem me tocou? Quem tocou em Jesus aqui? Ninguém. Quem me tocou? Faz tempo que você não toca em Jesus, hein? Mestre, você já parou para perceber quantas pessoas estão te apertando, estão te tocando? Eu já percebi, mas ninguém me tocou como alguém me tocou. Tocar no mestre não significa só ir. Tocar no mestre significa você fazer ele parar e prestar atenção em você. E aquela mulher fez Jesus parar de uma missão que ele ia cumprir e chamou a atenção para ela. Mulher, tu me tocou? Sim. Foi o que aconteceu. 12 anos gastando com o médico. Mas eu ouvi falar que o Senhor cura. E eu coloquei na minha mente que se eu tocasse no Senhor, eu seria curado. E aconteceu o quê? Cessou o fluxo. Cessou? Cessou. Mulher, mas não foi eu que te curei. Foi a tua fé que te curou. Olha, o poder que eu e você tem dentro de nós, que significa, se chama fé, é muito mais forte do que qualquer coisa. Nós sabemos que tudo rege pelo nome de Jesus, mas eu e você podemos fazer isso acontecer. E a Bíblia diz que quando Jesus está falando, continuando a falar ali com aquela mulher, chega um porta-voz para Jairo e diz assim: rapaz, o negócio pegou lá. O que foi? A filha morreu. Não adianta você mais incomodar Jesus. Deixa quieto. Jesus olha e diz assim: Jairo, peraí que a gente vai conversar isso aí. Essa conversa aí está esquisita. Olha, o que eu acho mais interessante é que quando você está no propósito com Jesus, que você está na caminhada com Ele, quando você está convicto de que Ele vai fazer a obra na tua vida, chega alguém e traz a notícia ruim para você. E muitas vezes, pastora Rosália, essa notícia é para fazer você desfalecer. Olha o que ele disse: não incomoda mais Jesus. Não adianta tu ir para a igreja mais não. Acabou. Vai para a igreja fazer o quê? O bispo chegou agora de viagem, vai incomodar ele? Deixa o homem lá, velho. Não tem mais jeito não. Imagine você está com os papéis prontos para ir para o cartório. O cartório fecha 4 horas. É 3h50, eu estou correndo para ir lá no cartório. Só pode ser até hoje. Aí alguém chega no meio do caminho, passou de frente para o cartório, viu a pessoa lá arrumando as coisas para fechar. A pessoa chega, te encontra no meio do caminho e diz assim: tu vai para onde? Vou para o cartório. Oxe, não precisa ir mais não. Fechou. Mas é 3h50, agora eu passei lá, já estava fechando as portas. Aí se você é desavisado, o que acontece? Vou voltar. Era assim que aquele homem queria que Jairo fizesse. Já morreu, foi? Ixi, não adianta não, senhor. Fica aí tomando conta desse povão aí que eu... Mas não, Jesus olhou para ele: para. Crê somente. Não começou a caminhada? Por que vai ter que parar agora? Não começou a fazer a campanha de oração? Por que agora vai ter que parar? Não começou 2024 com todo gás? Não, esse ano eu vou fazer acontecer. Esse ano eu vou ser crente. E por que agora com uma notícia ruim vai ter que parar? Temos que continuar até o fim, para ver o que vai dar. A gente não pode estar desistindo de qualquer coisa. Nós somos a igreja do Senhor. Nós temos o maior privilégio do mundo. O que é? É que nós somos a noiva do Cordeiro.
Nós temos um particular com Ele, um acesso a Ele, um acesso fácil, livre. Não precisa pagar nada, não precisa fazer mais sacrifício, não precisa nada. O véu do templo se rasgou, o acesso é livre. Você pode se encontrar com Ele aonde você quiser. Você pode ir para a praia, Ele está lá te esperando. Você pode ir para o teu quarto, Ele está lá. Na sala, Ele está lá. Você pode pegar o ônibus, Ele está junto. Esse acesso aí você tem, Ele você tem. Não precisa mais nada. Por que nós temos que desistir de qualquer coisa? Não, igreja, nós temos que seguir adiante. Bora, Décio, bora até lá, bora. O Senhor já começou, agora vai ter que ir. Bora que eu quero ver. Quando Jesus chega na casa de Jairo, o que é que tem? Um bocado de gente chorando. Quando a pessoa não está na presença do Senhor, só anda chorando. Ninguém gosta de mim, tudo se acabou, perdi o emprego. Você sabe, pastor, e crente não pode chorar? Não pode. Sabe como é o choro de crente? Oh Senhor, o Senhor é lindo. Oh, como o Senhor é lindo. Quando Deus ouve essas orações, esse choro de adoração, imagina o que Ele pode fazer na minha vida e na tua vida. Chega lá, bora, acaba esse desespero aí, sai todo mundo, a menina não está morta, a menina só dorme, começaram a zombar dele, dorme, não é? É besta, é doida? A menina morreu, não, então pronto, já morreu, não foi, então pode ir para casa, não tem problema não, deixa que a gente toma conta. E tem mais, Pedro, Tiago e João, só. Por que não chamou os outros? Porque tem discípulo que está com Jesus, mas não está na mesma ligação. Tem obreiro que está com o pastor, mas não fala a mesma língua. Não acredita no líder, não acredita no que o pastor vai fazer, só anda reclamando. E aqueles três não. Jesus confiava naqueles três. Diz assim, não, esses aí eu sei que vai ter futuro. Porque Jesus não chamou Tomé, bora Tomé. Ia chamar quem? Tomé. Bora Judas. Judas ia dizer logo, tem bolsa para eu guardar? Tem oferta lá? Tem obreiro que não pode andar com Jesus. Tem discípulo que, se estiver muito próximo a Jesus, esculhamba tudo, atrapalha tudo. Até para orar, Jesus só chamava três. Porque, no mínimo, os outros iam ficar batendo papo. Não tem aquilo que você vai para o círculo de oração, aí está 3 orando, 4 orando, e o restante só... Tu viu? Vou subir um monte. Aí chega, sobe um monte com 20 pessoas. 5 vai orar, 15 vai comer, tomar cafezinho. Fica falando, que luz bonita, olha que céu lindo. Perdendo a oportunidade de adorar ao Senhor. Então, não é todo lugar que a pessoa tem que ir. E o Senhor diz, não, só quero Pedro, Tiago, João, e o dono da casa. Pronto, o restante sai. E Jesus realiza o que, igreja? Fala para teu irmão, Jesus realiza o milagre. Agora eu fico imaginando, Jesus tem hora que ele me fala cada coisa que você fica assim, não vai dar certo, Senhor. Jesus chega e diz assim, olha, agora não vai contar a ninguém o nome de Jesus. Irmão, você acha que uma pessoa vai receber um milagre de ressurreição e o vizinho não vai saber? O vizinho já sabe que ela morreu. Ainda mais crente. Crente, se ganhar um carro, no outro dia está na Globo. Jesus me deu um carro. Foi Jesus que me deu. Gente, sabe por quê? Porque é lindo quando você vê a manifestação daquele que recebeu um milagre. É maravilhoso. Quando alguém recebe um milagre da presença do Senhor e ele sai divulgando, olha pastor Felipe, Deus fez isso comigo, olha pastor Ailton, Deus fez isso comigo, Deus é maravilhoso, olha gente, você precisa conhecer esse Jesus é lindo, é maravilhoso, você precisa conhecer, isso é o verdadeiro papel do cristão, principalmente aquele que recebe as coisas do Senhor. Agora tem gente que recebe as coisas do Senhor e fica preso. Às vezes tem alguém precisando de ouvir isso.
Só está faltando isso para Deus te usar para ganhar aquela vida e você fica calado. Mas a Bíblia diz que Jesus realiza esse milagre. Agora, igreja, uma das coisas que mais me chama a atenção, sabe o quê? É que Jairo foi perseverante. Jairo não desistiu. Sabe por quê, igreja? Porque tem coisas em nossas vidas que a gente desiste fácil. Tem caminhadas nossas que a gente para fácil. Mas tem situações que a gente precisa ir até o fim. Ó, pastor, eu quero trabalhar naquele lugar. Quero. Então persevere. Aí 1 ano depois, 3 anos depois, 4 anos depois, quando você vê a pessoa trabalhando naquele lugar. E aí, meu irmão, está trabalhando aqui? É, pastor, tem 2 meses que eu estou trabalhando aqui. É mesmo? Mas tu lembra que tu me falou há 3 anos atrás? Pois é, pastor, mas eu não desisti. Por quê? Porque, pastor, eu precisava fazer um curso. Eu precisava me especializar. Tem gente que diz assim, eu vou ser policial rodoviário federal. É? Tu já se formou? Não. E tu quer ser policial rodoviário federal como? Mas Jesus, né? Jesus faz milagre? É. E tu não vai estudar não? Gente, furar a fila tudo bem, mas desse jeito. Vocês estão entendendo? Irmãos, quantos projetos você já fez? E você não foi adiante? Sabe que eu tinha um problema, Vanessa? Eu dizia assim para mim, ó, esse ano eu vou fazer isso. Aí daqui a pouco eu começava, eu comprava caderno, eu comprava tablet, eu comprava isso. Esse ano eu vou mostrar, esse ano vai ser o ano. 2 meses depois, o tablet já estava descarregado. O caderno estava na primeira folha ainda. E eu esmureci. Por quê? Porque eu estava no barco, o barco balançou, eu estava sozinho, olhei para frente, vi um fantasma, pulei dentro d'água, larguei barco, larguei tudo. Foi assim? Jesus vindo sobre as águas, que aquilo era um fantasma. Eu desisti fácil. Muitas coisas da minha vida eu desisti. O bispo me conhece. O bispo sabe que eu tive muitas oportunidades boas na vida. Desperdicei tudo. Por quê? Porque eu não aprendi a ouvir a voz do mestre. Eu não aprendi a perseverar. Hoje eu estou aprendendo a perseverar. Sabe por quê? Porque quando eu olho para mim hoje, pastor Felipe, eu com 51 anos, e eu vejo como hoje eu fui no velório, a pessoa lá esticada no caixão, eu pergunto para mim mesmo, quanto tempo eu vou ter mais para frente? O que é que eu vou deixar para minha família? Qual é o legado que eu vou deixar na igreja? Qual é o fruto que eu estou dando na presença do Senhor? O que é que eu vou levar diante do mestre? Quando ele me perguntar, me mostra as tuas mãos, está aqui, mas a mão está limpinha. Mas o senhor não disse que tem que se apresentar com as mãos limpas? Sim, mas não produziu nada. Nem um calinho tem aí. Quantos nomes de pessoas tem aí na sua mão que você pregou o evangelho e aceitou Jesus? Uns 2, só. Mas pelo menos eu ganhei 2. Tem gente que não ganhou nenhum. Pois é. E o que não ganhou nenhum, também não vai alcançar nada. Vocês estão entendendo? E nós precisamos entender que nós temos projetos diante do Senhor, nós precisamos colocar esses projetos diante do Senhor, e nós temos que perseverar diante do Senhor, não desistir fácil. Imagine se Jairo tivesse desistido fácil. Eu estou falando de um pastor da sinagoga, quebrou todos os protocolos, se ajoelhou diante daquele que
Os seus colegas de ministério achavam um impostor. Zombaram, cuspiram, bateram. Anás e Caifás foram responsáveis pelo seu julgamento. Trocaram Jesus por Barrabás. Essa mesma turma achou um homem que se prostrou diante de Jesus e disse: eu quero ver o teu milagre na minha casa. Eu não sei qual é a tua classe social, não sei qual é a tua posição social diante da sociedade, mas se aquele homem, que era dirigente da sinagoga, quebrou os protocolos, se ajoelhou diante de Jesus e alcançou um milagre, por que você não faz isso? Por que você não toma uma posição hoje? Eu não vim te chamar a atenção hoje, eu vim te dizer que tem esperança para os teus planos. Tem esperança para os teus projetos. Tem sim. E Jesus é esta esperança. Fica de pé. Fica de pé. Jesus é essa esperança. Eu quero que você, no mínimo, em 2 meses, no mínimo, ou no máximo, eu vou logo dizer assim, no máximo, 2 meses, você suba aqui e conte para a igreja os milagres que Deus está fazendo na tua vida. Porque eu não acredito numa igreja parada. Eu não acredito numa igreja morta. Eu não acredito numa igreja que não tem mais expectativa. Eu não acredito, bispo, numa igreja. Lembra, pastor Ailton, quando tu ia lá para a rua, lá para o semáforo, vender, né? Vender bobom, não era isso que você fazia lá? Lembra? Por que isso parou no nosso meio? Cadê os evangelismos? Nunca mais a gente fez evangelismo, igreja. Ei, bispo, nunca mais fez evangelismo? Cadê os missionários da igreja? Missionário? Tem? Tem missionário aqui? Tem? Tem missionário aqui. E qual é a missão do missionário? Você sabe qual é a missão do missionário? Pastor, missionário é para ficar no banco. Ficar no banco, esquentando, ocupando lugar, para mostrar que a igreja está cheia. Se cada missionário dessa igreja ganhar uma alma por dia, o bispo vai ter que comprar cadeira. Se cada missionário da igreja ganhar uma alma por mês, o bispo vai ter também que comprar cadeira. Não, pastor, mas quem tem que ganhar alma são vocês é liderança. Tem pastor aqui? Tem? Ei, rapaz, tá estreito, hein? Tem, pastor Ailton? Tem pastor aqui. Igreja, vamos fazer um voto com o Senhor. Bispo, vamos fazer um voto com o Senhor. Daqui a 2 meses vai acontecer, sabe, tanto testemunho aqui, o que Deus vai fazer neste lugar. Eu acredito nisso, igreja. Eu não acredito mais numa igreja parada, não. Eu acredito que nós vamos, Deus vai dar uma sacudida nessa igreja. Deus vai fazer um mover neste lugar tremendo. Deus vai fazer, sabe? Deus vai te incomodar nas madrugadas para você levantar, para você orar. Deus vai te incomodar, puxar o pé. Não, levanta, tá? Vai usar, tá? A chuva, o trovão, acorda. Olha eu que estou falando contigo. Cadê? Tá fazendo o quê? Vai ficar esse tempo todo sentado? Pastor Alex, vai ficar esse tempo todo sentado? Só mexendo em mesa de som? Tá achando bonito mesa de som? Deus fala comigo aqui, sim. Amém?
Mas dá um sorrisinho para ninguém perceber que é mentira. Bota a mão no teu coração. É sério, igreja, eu me preocupo porque nós podemos ser melhor. Nós podemos ser uma igreja que vai causar um impacto muito grande nesse bairro. Uma igreja de exemplo. Uma igreja de testemunho. Não uma igreja de escândalo. Isso jamais vai ter no nosso meio. Mas uma igreja de exemplo. Que as pessoas vão ter prazer, pessoas do bairro aí, ó, dos condomínios. Ah, não, eu vou lá. Porque tem uma menina aí que me falou que foi curada lá de uma mão encravada e tal. E assim vai. Vocês estão entendendo? Mas precisamos abrir a boca e dizer que Jesus faz. Aquela mulher, quando se prostou diante de Jesus, ela disse assim: ó, eu vi de longe. Quando eu cheguei aqui, a fila já estava grande. Mas mesmo assim, eu ouvi falar do Mestre. Coloca a mão no teu coração, eu vou orar por você. Eu vou pedir que Deus derrame uma unção nova sobre a tua vida. Uma unção de despertamento. Uma unção de coragem. Uma unção de ousadia. Vai começar a fluir, sabe, de uma forma tranquila na tua vida. Não vai ser com fogo dos céus, não, vai ser com uma neblina suave. Mas você vai perceber que Deus vai estar te restaurando, vai estar te levantando, vai estar te renovando. E você vai ser uma nova pessoa diante do Senhor. E Deus vai te usar de forma poderosa. Deus vai usar os teus lábios, a tua boca. Deus vai usar a tua mente, vai colocar, estratégias na tua mente, para que você possa passar o ano de 2024 trazendo frutos na presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é lindo, maravilhoso. Ah, meu Deus, o Senhor fala de uma forma especial ao nosso coração. Deus, da mesma forma que aquele homem quebrou todos os protocolos judaicos, Pai, e se curvou diante de Ti, e clamou que o Senhor entrasse na casa dele e fizesse um milagre. Aqui eu vejo um povo, Senhor, clamando a Ti, Senhor, para realizar um milagre dentro dos seus lares, para realizar um milagre dentro da sua vida, Pai. Deus, eu creio, Senhor, que aqui está uma igreja renovada, uma igreja forte, uma igreja, Senhor, inspirada pelo Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, vai levantando este povo, Pai. Deus, vai usando nesta terra, Pai. Meu Deus, que este povo, Senhor, aprenda a marchar diante de Ti, Senhor, para ganhar almas para o Teu reino, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, vai levantando mais pessoas, vai levantando mais obreiros. Meu Deus, vai levantando, Pai, porque essa seara é grande, Pai. Existem muitas pessoas que estão oprimidas. Ah, meu Deus, existem muitas pessoas que estão com enfermidades, meu Pai, doentes, meu Senhor. Mas, meu Deus, precisamos, meu Senhor, ser instrumentos nas Tuas mãos. Meu Deus, nos incomoda para ir aos vizinhos, nos incomoda para entrar nesses condomínios, meu Pai, para pregar a Tua palavra, para falar do Teu amor, para falar que o Senhor cura, meu Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Pai, porque é o Senhor que faz todas as coisas. E como eu sempre digo, operando o Senhor, ninguém vai impedir nossas vidas. Meu Deus, muito obrigado por este lugar, por essas tendas armadas, esse tabernáculo, Pai, este solo que o Senhor nos deu, meu Senhor. Mas o Senhor não nos deu em vão. O Senhor Deus, o Senhor nos deu, meu Pai, para ganhar vidas neste lugar, para que vidas venham ser restauradas neste lugar. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, faz, Senhor, faz a Tua vontade acontecer neste lugar. Usa a Tua igreja, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. E a igreja diz: amém. Aplauda ao Senhor.